Olá! Hoje a gente mergulha direto em Ezequiel capítulo 44 e já começa com uma imagem assim muito forte, né? Aquele portão oriental do santuário, por onde a glória do Senhor tinha entrado. Agora, fechado, permanentemente. Ninguém mais passa. Que recado isso passa logo de cara? Olha, é um recado poderoso sobre a santidade, né? A santidade de Deus que voltou para o templo e que agora é intransponível naquele ponto específico. O capítulo todo, na verdade, vai detalhar quem pode chegar perto, como pode chegar perto. São regras bem rigorosas para manter essa santidade que foi restaurada. É tudo sobre separação, responsabilidade ali no espaço sagrado. Interessante isso da exclusividade. Mas tem uma exceçãozinha ali para o portão oriental, certo? O príncipe. Ele pode usar de um jeito específico. Por que essa permissão só para ele? Exato. O príncipe, que é essa figura de liderança na visão do Ezequiel, ele tem um acesso, digamos, limitado e ritualizado. Ele pode sentar ali no pórtico do portão para comer na presença do Senhor, mas ele não atravessa o portão como Deus fez, entende? Isso reforça a majestade de Deus e, ao mesmo tempo, dá um lugar de honra, mas um lugar distinto para a liderança humana nessa nova ordem. Faz sentido, faz sentido. Mas aí o tom muda rápida, né? Logo depois dessa imagem do portão, vem uma bronca, uma repreensão bem dura a Israel. O texto fala de práticas detestáveis e de trazer estrangeiros, e usa uma expressão forte, incircuncisos de coração e carne, para dentro do santuário. O que significa essa dupla incircuncisão? É mais que o físico? Esse é um ponto-chave, sim. Não é só a circuncisão física, que era o sinal da aliança, né? A incircuncisão de coração aponta para uma inadequação espiritual mesmo. Falta de sintonia interna, de lealdade a Deus. A acusação é que Israel falhou feio em proteger a santidade do templo. Permitiu a entrada e até o serviço de gente que não estava alinhada com Deus, nem por fora, nem por dentro. E isso profanou o lugar sagrado, quebrou a aliança. Nossa, então era uma questão ritual e espiritual, as duas coisas juntas. E essa falha trouxe consequências não só para os estrangeiros, mas também para alguns israelitas, né? Os levitas, o que acontece com eles? Sim, os levitas, que são da tribo sacerdotal, mas não da linhagem principal. Aqueles que tinham se desviado para a idolatria lá atrás, eles são tipo rebaixados. Eles ainda podem servir no templo, mas em funções mais secundárias, sabe? Cuidar dos portões, abater os animais para o povo. Mas perdem o privilégio de chegar perto para ministrar direto a Deus ou tocar nas coisas mais sagradas. É uma consequência direta da infidelidade deles. O texto diz que eles vão carregar as consequências do seu pecado. E em contraste com esses levitas, tem os sacerdotes que descendem de Zadok. Quem era Zadok? E por que eles recebem um tratamento tão diferente? Zadok foi um sumo sacerdote muito fiel, lá nos tempos de Davi, de Salomão, e os descendentes dele, segundo a visão de Ezequiel, foram os que se mantiveram leais, fiéis aos deveres do santuário, mesmo quando Israel se desviou. Por causa dessa fidelidade histórica, são eles os únicos autorizados a entrar no santuário interno, a se aproximar da mesa do Senhor, oferecer as partes mais sagradas dos sacrifícios, a gordura e o sangue, que simbolizavam a vida, o melhor da oferta. Entendi. E para esses sacerdotes fiéis, as exigências são, uau, altíssimas. Quase um manual de conduta super detalhado. Roupa de linho, nada de lã para não suar, regras para o cabelo, não beber vinho antes de servir. Por que tanto detalhe assim nessas regras de roupa, de comportamento? Cada detalhe desses reforça a necessidade de pureza ritual, uma pureza absoluta e de separação para quem ministra tão perto de Deus. O linho era visto como puro, já a lã, associada ao suor, que era visto como impureza, né? As regras sobre o cabelo, o casamento só com virgens israelitas ou viúvas de sacerdotes, a contaminação por mortos, até a necessidade de trocar de roupa para ir para o pátio externo. Tudo isso visa manter uma fronteira muito clara entre o sagrado e o profano, garantir que os sacerdotes estivessem assim em estado de consagração total. E, além disso tudo, eles tinham um papel fundamental de ensino e de julgamento, né? Guardiões da lei e dessa distinção entre o santo e o profano. Exatamente. A função deles não era só ritual, era também pedagógica, judicial,
Eles tinham que ensinar para o povo a diferença entre o puro e o impuro e atuar como juízes nas disputas aplicando as leis de Deus. Eram eles os responsáveis por manter a ordem sagrada ali na comunidade. E tem um ponto que talvez seja o mais impactante. Eles não têm herança de terra. O Senhor fala, eu serei a sua herança. Como isso funcionava na prática? De que eles viviam? Pois é, isso significa que o sustento deles não vinha de plantar, de ter terras como as outras tribos. Eles dependeriam totalmente de Deus, sabe? Vivendo das porções das ofertas dos sacrifícios que o povo trazia para o templo, as primícias, as ofertas pelo pecado e tal. Isso meio que desvinculava eles das preocupações materiais comuns, reforçava a dedicação exclusiva deles ao serviço de Deus. Eram sustentados diretamente pela devoção do povo. Até a dieta deles era controlada para manter a pureza. Não podiam comer certos animais. Então, olhando para o capítulo 44 como um todo, o que fica é essa imagem de uma ordem divina sendo restaurada, né? Super focada na santidade de Deus, com hierarquias bem claras, baseadas na fidelidade, regras minuciosas de pureza e consequências bem duradouras para a infidelidade. Exato. É uma visão que enfatiza muito essa separação radical que a santidade de Deus exige. E aí fica a reflexão, né? O que essa estrutura tão rígida, tão delimitada, significava para a relação entre Deus e a comunidade naquele contexto? Um contexto de esperança, de restauração que Ezequiel estava projetando. Como esse ideal de pureza e ordem funcionaria para um povo que vinha marcado pelo exílio, pela falha anterior? É algo para a gente pensar.